Vamos Queridos, lá. nós estamos aqui hoje com a doutora Ludmila. Doutora Ludmila, eu gostaria Sim, de passar para você aqui rapidamente para que você se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, como é que você se decidiu pela pneumopsicanálise, como é que você chegou na EP. Conta um pouquinho para a gente, por favor. então, é uma longa história, né? Mas vamos resumir. Faz parte da história da minha vida, né? Eu buscava no Senhor a minha missão, o meu propósito de vida, porque eu andava perdida, né? Sem saber o que fazer. Cursei administração, com RH, depois eu me formei num curso de cabeleireira, mas também não fui à frente. Então eu sentia que aquilo não me realizava, né? E aí, depois de um tempo, né, o Senhor me deu a oportunidade de me dedicar ao lar, como mãe da Laura, né, como esposa. E ela precisava disso, né? Laura precisava de cuidados, e foi muito importante para ela esse tempo. Passei exclusivamente, praticamente 10 anos, né? Cuidando da família, e ingressei numa jornada de autoconhecimento. Comecei a fazer algumas leituras, a me compreender melhor, e eu entendi que eu tinha habilidades de escuta, de encorajamento, de acolhimento. E o Senhor, conversando com o Senhor, ele trouxe à minha mente a palavra psicanálise, porque essas habilidades também estão dentro da psicologia, né? Só que eu não tinha condições de pagar uma faculdade de psicologia. E aí o Senhor trouxe à minha mente o nome psicanálise. Conversando com meu esposo, ele falou assim: Olha, eu vou conversar com o pastor Walter, que eles são conhecidos, né? Vou conversar com o pastor Walter. O pastor Walter é dessa área da psicologia, porque esse curso não é bom fazer em qualquer lugar. E aí ligamos para o pastor Walter, ele pediu: liga para o Elton. Liguei para o Elton, bem temerosa, porque eu já tinha investido, né, em vários outros cursos e não tinha dado retorno. Aí eu, conversando com ela, ela falou assim: o que que você pretende? Eu falei assim: olha, eu quero levar para as pessoas aquilo que Deus fez em mim, que é a cura. O Senhor me curou, então eu quero levar isso para aqueles que estão aflitos, angustiados, perdidos. É esse o meu desejo. E ele falou Uhum. assim: então você está no lugar certo. Eu falei assim: ai, será? Eu tô, né? Porque fica aquela desconfiança quando você dá muitos passos em falso, você fica meio desconfiada, né? E foi mais um passo de fé que eu tive que dar. E assim, eu comecei o curso em 2021. Eu estava retornando aí da pandemia. E logo no primeiro encontro, o Senhor já foi falando ao meu coração com uma canção que desde os meus 19 anos eu cantava e meditava naquela canção, que é da Aline Barros, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. E eu não entendia o caminho que eu trilharia até chegar aqui. Um caminho de lutas, de adversidades, de sofrimento, e aquilo tudo ele me moldando para chegar até aqui. E ali eu entendi que era o meu lugar, que Deus estava me dando ali sinais. E aqui Uhum. estou. Final de 2023 eu entreguei o TCC e já comecei o ano de 2024 atendendo, e o Senhor tem me feito prosperar em todas as áreas. Que maravilha, doutora Glória Ludmila, que seja o trajetória nome do bonita. Senhor. Glórias a Deus. Faz a gente repensar aqui, né, mais uma vez nesse provérbio que diz
que existe sabedoria na multidão de conselhos. Foi isso que ela fez. Foi se aconselhar com o marido, que foi se aconselhar com o pastor, que ligou para o irmão Elton, e aí ele fez aquela pergunta boa, né? O que que você quer com esse curso? Eu acho que a gente pode, aí, os acadêmicos que estão aqui, né, se fazerem essa pergunta assim, o que que você responderia? O que que você pretende com esse curso? Boa noite, minha irmã Janete. O que que você pretende com esse curso? O que que você quer fazer com ele? É para autoconhecimento? É como a doutora Ludmila, que sentiu seu coração arder para cuidar de pessoas, né? É uma ótima pergunta, uma excelente pergunta. E aí, você está dizendo que finaliza o seu processo, a sua caminhada ali no final de 2023. Bom, Mas na esse, verdade, vou dizer hum, como a doutora Carla, né, que ela hum, sempre diz isso, comecei a estudar, né, em é. 2023. Aí você finaliza o seu processo formativo oficial para dar início a essa caminhada que é perene, né? Uhum. Mas esse caso chega para você em 2022. Explica para a gente por que que chega em 2022 e já pode falar da paciente, como é que ela chegou para você, em que ocasião e as primeiras características aí desse atendimento. Idade, gênero, Ok. menino, menina, Então, homem, mulher. ela foi a minha primeira paciente piloto. Nós começamos, Uhum, ela é conhecida da família, né? Ela trabalha com meu esposo e ela, eu perguntei se ela gostaria de ser minha paciente piloto e ela, muito agradecida, ela se prontificou e confiou em mim, disse que comigo ela se abriria melhor, porque ela já tinha uhum, tentado alguns outros profissionais, mas ela não conseguia avançar porque ela se fechava, né? E aí nós começamos no dia 18/10/2022. E foi uma caminhada, na verdade, foi um começo esperado, né? A gente que está no curso, a gente quer que chegue esse tempo onde a gente vai colocar em prática aquilo que a gente está vendo em sala, mas mesmo assim o frio na barriga, ele não desaparece. Mesmo tendo esse desejo de colocar em prática, a gente tem aquele friozinho na barriga, né? E aí começamos as análises em 2022, final de 2022. Hoje, ela ainda está comigo, eu continuei, né, os atendimentos, e ela está na 49ª sessão. uhum. Então, já são aí 49 sessões. E isso é Sim. muito bom, porque deu uma continuidade, né, ao processo dela. Uhum. Queridos, E olhem quando bem, né? ela... Perdão. Pode Sim. falar, A pode falar, gente Regina. é bom destacar que a gente tem na app, né? Geralmente a gente recebe a orientação de até 10 sessões ou 10 sessões ali como sendo uma boa quantidade de sessões. Mas quem é que disse que precisa ser essa coisa é, finalizada em apenas 10 sessões? É possível com menos? E a doutora Ludmila disse que não parou na 10ª sessão. Ela iniciou como paciente piloto e ela já está, depois de formada, na 49ª sessão. E agora a gente vai entendendo a partir daqui essa quantidade de sessões, o porquê, como foi essa caminhada. Mas, doutora Ludmila, eu também gostaria de destacar que você sentiu um friozinho na barriga, porque você nunca Sim, tinha, embora tenha tido esse desejo de cuidar de pessoas, você veio de uma caminhada do curso de administração, mas inicia um atendimento aí, e aí dá esse friozinho na barriga. O que mais você pode falar bastante. para a gente aí, para quem está chegando nessa fase de atendimento? O que que eu vou falar quando o paciente começar a falar? Como é que é? Fala um pouquinho para a gente. Então, quando eu comecei, logo vieram
logo veio dezembro, né? Tivemos que dar uma pausa. E para recomeçar, eu acho que foi o pior. Eu fiquei assim, apreensiva para voltar aos atendimentos. Mas eu pensei assim, não, se eu parar aqui, aonde eu vou chegar? A lugar nenhum. Eu preciso transpor esses obstáculos, Uhum. porque eu não posso deixar esse medo me paralisar. E a gente tem que ter em mente sempre que nós vamos errar e somos passíveis de erros e, e tá tudo bem, todos nós, né? E, Ok. e seguindo as orientações do supervisor, isso vai ser mínimo, né? A gente tem que continuar ali com a supervisão, porque é o que vai dar um suporte para que a gente possa ser mais assertivo possível. Muito bom. A gente vai falar mais à frente um pouco mais também sobre as supervisões, a necessidade que temos de fazer supervisões dos nossos casos. A gente vai, à medida em que que o caso for discorrendo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas apresenta aí o caso, doutora Ludmila. Você já disse que a Então, paciente trabalhava com seu esposo, desenvolve sim. um vínculo, por assim dizer, com você, né? Se sente à vontade de ser atendida. Fala pra gente a idade, qual era a queixa principal. Começamos, ela tinha 43 anos, hoje ela está com 45 anos. Ela chegou com a necessidade de conhecer, se conhecer, né? Uhum, Necessidade de autoconhecimento, entender alguns dos seus sentimentos. Relatava também depressão durante toda a vida. Toda vez que ela se via em algum momento de pressão, onde se exigia muito dela, ela entrava num modo depressivo, e isso a incomodava bastante. E aí nós começamos a conhecer, eu comecei a conhecer a história dela, ela trouxe a sua história, né, de dor, de sofrimento. É uma paciente afrodescendente, então ela relata que sofreu muito com o racismo, né, uhum, as dificuldades na vida da roça, onde eles nasceram no interior, os pais pobres, muitas vezes muita escassez. Então, ela trazia no centro da sua vida as suas dores, né? uhum. E, e quando nós começamos a falar a respeito do novo nascimento, eu percebi que ela ainda não tinha tido uma experiência com Deus Pai. Tá. Ela não conhecia Deus ainda como o Pai protetor, provedor, que cuida, que se importa, porque esse Pai não foi apresentado a ela. Deus foi apresentado a ela através de religiões afrodescendentes. É, é afrodescendente mesmo ou eu troquei a palavra? Sim. Afrodescendentes. E era um Deus carrasco e punitivo, né? Então, na verdade, ela trazia um medo de Deus. E o que ela fazia, porque ela já era servia na igreja evangélica, era fazer tudo direitinho, né? Para que nada de nenhum castigo, né? Nada disso. Uhum, Inclusive, quando ela se desviou, segundo ela, ela teve uhum. um sonho onde ela ouvia Deus falando, né? Não vos conheço, aparta-te de mim, aquela passagem Olha que bíblica, e ela, interessante. Nós vamos destacar aqui, vamos destacar, mas os irmãos estão contribuindo aqui, dizendo que o termo é religião de matriz africana, isso, era o que tá? eu queria dizer, Então, mas acabou saindo outra coisa. obrigada pela contribuição, queridos. Mas então você está dizendo que essa paciente, na ocasião com 43 anos, chega com a queixa de necessidade de autoconhecimento, Uhum. de compreender certos pensamentos, sentimentos e a origem dos mesmos, queixa de depressão,
falta de vigor físico, e principalmente quando passava por momentos de muita pressão. Sim. E aí, você está dizendo que já nesse relato inicial, você já foi tendo algumas percepções. É isso, doutora Ludmila? Sim, nas primeiras sessões ela foi trazendo a sua história, né? E eu já Uhum, pude observar numa uhum, fala muito importante dela, eu até destaquei aqui, para você ver a necessidade de ser amada importante da criança, como ela se percebia. Ela disse que um animal e uma criança tinham o mesmo valor. Essa foi uma frase dela. uhum, Como isso é forte, né? Para você compreender onde está o senso de amor próprio, a autoestima, onde está a identidade dessa paciente. uhum. Se ela não foi amada, não foi importante, não foi validada Tá, você citou um sonho na aí, a gente infância. quer saber um pouco mais. Mas qual era o quadro familiar dessa paciente? Com quem que ela morava? Casada? Solteira? Como é que é? Atualmente, ela se Como ela se apresentou casou, ali? Uhum. sim, ela se casou, passou por dois divórcios, e depois deste segundo divórcio, ela se casou novamente com o primeiro marido. Não tiveram Então, filhos, uhum, eles têm dificuldade para ter filhos, e ela teve três abortos no primeiro casamento, quando estava casada com ele, né? Na primeira época. E isso foi um problema para eles no casamento, porque ele queria ter filhos, ela não tinha desejo de ter filhos, e isso, quando nós começamos a trabalhar, ela trazia como que eu não tenho condições de criar uma criança, eu vou trazê-la ao mundo para sofrer como eu sofri, né? então ela se Essa é a casa pela fala primeira dela. vez, ela se casa, sofre 3 abortos ali nesse primeiro relacionamento. Os dois têm essa dificuldade aí em relação à questão de gerar filhos Uhum. e se divorciam depois de quanto tempo? Olha, 10 anos. Casada por 10 anos, se divorcia, se casa novamente, se divorcia desse segundo casamento e volta para o primeiro marido com quem ela está atualmente. Na verdade, 10 anos após eles terem terminado, Uhum, nesse meio ela se casou novamente, ficou alguns uhum, anos casada, e aí eles se reencontram novamente e ela vê uma oportunidade que Deus está dando a ela de restaurar e uhum, de restaurar esse casamento, porque ela se viu como uma mulher, no primeiro casamento, uma mulher que não era sábia, uma mulher que não valorizava seu marido, né, que era muito controladora, e aí ela vem e traz esses traços, né, de uhum, mulher controladora e tal. uhum, ok. Gente, só fazendo aqui uma recapitulação para quem chegou depois, agradeço aqui os irmãos que estão dando feedback sobre o som. Alguém questionou se Tá estava bom? chiando, né? Mas os outros estão falando que está ok. Vocês estão acompanhando aí o caso? Só fazer aqui um breve relato, né? Então, a paciente chega para a doutora Ludmila como paciente piloto, a paciente, então, com 43 anos, casou-se, divorciou-se. Dentro desse primeiro casamento, ela sofre 3 abortos espontâneos, não é isso, doutora Ludmila? Isso. 3 abortos espontâneos, se casa pela segunda vez, também não dá certo, e retorna para o primeiro marido. As queixas principais são necessidade de autoconhecimento, depressão, ela queria compreender melhor os seus pensamentos e emoções. Também sentia baixo vigor físico à medida em que sofria pressões. Então, será que ela tinha aí alguma questão na estrutura da sua personalidade? Já que a gente estuda lá no módulo da personalidade, né, doutora Ludmila? Que quando está Uhum. submetido a pressões, é aí que a personalidade
aparece de fato, né? Assim que a gente estuda lá, doutor Ulisses está por aí. Doutor Ulisses, se quiser Exato. comentar, por favor, tá? Estamos abertas aqui às participações dos queridos. Então, até aqui é isso, né, doutora Ludmila? Sim. E Não mais um falei, pouquinho, não falei sim. ainda dos pais, né? Isso que eu ia te perguntar agora, um pouquinho mais dessa anamnese. Pais rígidos, pode Pais falar. repressores, com dificuldades financeiras. O pai tinha questão com álcool, discriminação racial, não era validada, não tinha voz. O pai ausente, trabalhava, ficava meses fora de casa. A mãe tinha que trabalhar também para prover, né, o alimento. E era filha primogênita, então ela se viu nesse contexto de ser é, responsável muito cedo, né, pelos outros irmãos, porque ela tinha mais dois irmãos, mais uma irmã e um irmão mais novo. E ela chegou e ela começou a contar a sua história, e logo ela trouxe os sentimentos dela, trazia. O que ela trazia? Sentimentos de abandono, falta de valor, injustiça, desproteção e humilhações. Então, ela trazia isso na sua história, principalmente ela fala na desproteção, né? Ela se sentia desprotegida. E uma fala muito importante que ela aprendeu com o pai era que ele não tinha, que Deus, o pai dela dizia isso, que Deus não ia se importar com qualquer coisa, né? Então, tinha que se acostumar mesmo com a vida do jeito que era, porque Deus não ia se importar. Então, ela ouvia do Assim pai como terreno dela que Deus estava ocupado demais para os problemas dela, que ele ocupado não ia se demais, importar. sim. E ele também era um pai ocupado demais, que não dispensava tempo de qualidade com os filhos. Então, uma vez ela ouviu do pai dizendo à mãe: "Ah, eu não tenho tempo para ficar brincando com criança". Então, assim, é desprovida mesmo de paternidade também, né? Além da maternidade, que também era Uhum. uma mãe muito severa, exigente, dominadora. Então, você vê aí que a característica de dominação vem, né, da mãe, passando, né? Ela observou a mãe, como a mãe agia. E aí Então, você por foi isso que tendo ela essas impressões de ficou acordo com os dominadora. relatos dela. Uhum. E aí você já vai tendo as impressões, né? Eu É, não fone, não. não vê Deus como pai, e aí essa avaliação de que ela trazia algumas características maternas, ela também se sente desprotegida, e aí vão surgindo aí as primeiras técnicas. E você inicia com a técnica da associação livre, é isso? Sim, toda essa história que ela vem trazendo, né? A gente já está trabalhando a técnica da associação livre. E Uhum. aí fiz uma pergunta muito importante, que é: como foi o seu encontro com Jesus? E aí ela não consegue relatar com precisão, mas ela disse que a única vez que ela se sentiu próxima de Jesus foi em um retiro onde ela participou de uma dinâmica em que eles iriam imaginar Jesus ao lado durante aquele dia. Então ela trouxe esse relato, né? Mas que ela não era digna de que Jesus habitasse em seu interior. Mas conversando com ela, sentindo a sua revolta, muitas vezes, por todo o sofrimento, eu comecei a perguntar a ela se tinha um culpado para tudo isso.
porque eu comecei a perceber que ela estava colocando Deus no, no trono dos réus. Só que era muito difícil para ela admitir isso, né? Como assim eu vou colocar Deus no banco dos réus, como culpado das minhas dores? Mas na 10ª sessão, quando eu pedi para que ela pesquisasse a respeito a respeito do conceito eu só falei isso, eu gostaria que você trouxesse para mim, na semana que vem, o conceito de religiosidade e intimidade com Deus. Ela ficou muito nervosa. Na verdade, ela ficou nervosa, não Indignar. seria a palavra, mas eu acredito que indignada. Como assim, né? Você está duvidando? Como assim eu posso? Será que eu sou uma fariseu? Porque ela conhece, né, a palavra. Então é muito difícil você chegar e admitir que você está vivendo uma religiosidade. Então, naquele momento, ela reagiu como uma criança. Ela levantou, já estávamos no final da sessão, isso na 10ª sessão. Ela levantou e pisou alto, forte, e foi para o banheiro. E ali eu percebi que ela estava brava. E aí eu permaneci em silêncio, ela retornou, eu também não comentei mais a respeito do assunto, e nós oramos e finalizamos a sessão. Ok. E eu, Queria ouvir um pouco, perdão, só vou dar uma pausa aqui, doutora Ludmila, que eu gostaria de ouvir. Quem desejar falar, abrir o seu vídeo, abrir o seu microfone. Vocês entenderam que na 10ª sessão, a paciente relata para a doutora Ludmila que ela encontrou um culpado para os problemas dela. Ela só não nomeava até aquele momento por uma questão talvez de medo, né? Mas ela encontra nesse ambiente um lugar seguro para dizer que, na verdade, ela culpava a Deus, né, doutora Ludmila? Por tudo aquilo que lhe havia ocorrido, pelo sofrimento anterior da sua família, que era uma família de afrodescendentes, e ela relata sofrimentos, né, anteriores dos seus familiares, e ali na 10ª sessão ela encontra esse lugar seguro, nesse ambiente, e diz, olha, na verdade, eu estou culpando a Deus mesmo, e aí ali você faz uma intervenção, pede a ela para que ela, durante aquela semana, faça uma pesquisa sobre religiosidade e sobre o conceito sobre o intimidade. conceito de religiosidade e intimidade com Deus. Uhum. E aí a paciente mostra ali certa indignação, certa resistência. Você usou até a expressão de que ela parecia uma criança, né? Ali meio Contrariada. Achei a palavra. contrariada, Uma criança contrariada. contrariada. E quando você observa isso, qual é a sua atitude? Eu fiquei em silêncio. E eu acolhi, né? Orei com ela, continuei sendo para ela a mesma pessoa que eu vinha sendo, onde eu estava ali para ouvi-la como profissional, né? E ela entendeu isso, porque depois eu pude perguntar a ela se ela pensou em desistir naquele dia. E ela relatou que sim, pensou em desistir. Uhum, Mas que ela pensou bem e disse que se eu não transpor esses obstáculos, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então eu ok. preciso continuar. Então foi a fala dela e que eu estava ali, olha, ela foi raciocinando isso, que eu estava ali como profissional, que eu não estava acusando, mas que eu estava fazendo a refletir a respeito daquilo.
da Ok. possibilidade dela ser uma pessoa religiosa. Doutora Cleonice, Olá, boa noite a todos que boa ainda noite. não 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 estavam conosco aqui no início. Bem-vindos, terapeutas de plantão. Fiquei muito feliz, tem bastante terapeuta aqui hoje, doutor Oswaldo, doutora Carmen, doutor Eliel, doutor Ulisses. Que A bênção. doutora Marli estava a princípio, não sei se ela ainda está, porque faz um tempinho. Doutora Francisca Beatriz, muito feliz de vocês estarem aqui. Podem nos ajudar respondendo aos acadêmicos, fazendo suas pontuações, por favor. Doutora Regina está conduzindo casos clínicos de hoje com a doutora Ludmila. E houve aqui uma pergunta sobre em qual momento que a terapeuta doutora Ludmila entendeu que haveria abertura para falar de Deus com essa paciente. Uhum. E aí eu gostaria de trazer de novo isso aqui, porque lá no comecinho a gente comentou como foi que essa paciente chegou até a doutora Ludmila, e ainda que observaram que foram 10 sessões para essa paciente de fato mostrar a que ela tinha vindo, ou seja, 10 sessões não foram suficientes para aquela paciente em específico desabrochar. Ela precisou de mais tempo, né? Ela ainda consegue, ainda segue nesse curso. Então, doutora Ludmila, faz esse review aqui para nós, por favor. Obrigada. Ótima pergunta, excelente. Microfone fechado, doutora Ludmila. Perdão. Ela já era uma conhecida minha, né, da família, mas como eu estava precisando de fazer paciente piloto, né, eu perguntei a ela se ela gostaria de fazer e ela se colocou à disposição prontamente e nós iniciamos em 18 de outubro de 2022 as Aham. A sessões. a pergunta foi: em que momento você percebeu a abertura de falar sobre Deus com ela? Porque você trouxe bastante essa questão, né, do Deus Pai, da pesquisa sobre a intimidade com Deus, religiosidade. Então a pergunta foi: em que momento você percebe essa abertura? Porque ela é evangélica também, né? Então a gente fala praticamente a mesma língua, Uhum, né? uhum. Então eu sentia que eu tinha abertura para falar com ela a respeito. Tem mais alguém aí de mãozinha levantada? Eu acho que Jânia, se eu não me engano. Querida, pode abrir o microfone ou a câmera, se sentir à vontade. Ou se alguém, irmã Aline, agradece, entendeu o contexto. Uhum. Não, boa noite. Boa Boa noite. noite. É, é praticamente a mesma pergunta, mas a doutora Ludmila já respondeu. Era que a doutora Ludmila usou ali o terceiro insight na 10ª sessão, né? Olha, foi muita oração antes de fazer essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta deveria ser feita. Ok. E era uma pergunta polêmica. Eu sabia que seria. Então, assim, eu orei, pedi muita orientação ao Senhor. Eu já tinha vontade de fazer essa pergunta antes da 10ª sessão, mas eu estava esperando o momento certo. Uhum, uhum. E creio Sim. que, assim como a doutora Gisele um dia me falou, a gente trouxe esse caso também para supervisão, né, em grupo, e a doutora Gisele falou assim, a terapia dela, as análises dela iniciaram nesse dia. No dia em que você foi capaz de suportar a ira dela. Olha só que interessante, né? O que que você poderia dizer sobre a questão da supervisão até esse momento, na
na 10ª sessão, quantas supervisões você já havia feito até ali? Provavelmente você também deva ter conversado com o seu supervisor sobre essa pergunta, você consultou, como é que foi essa caminhada, qual a importância da supervisão até esse momento, esse retorno, né, esse feedback que a doutora Gisele fez para você, olha aí, ó, foi nesse momento que você pôde fazer uma pontuação e Então, suportar a angústia da paciente, né, ou a irritabilidade da paciente. Esse aí foi o momento de início pontual da análise. então, eu iniciei com uma supervisão. Antes de iniciar o meu caso, eu já fiz um contato com o meu supervisor, né? Ele me deu as coordenadas, né, iniciais. E aí eu devo ter feito aí de 3 a 5 supervisões nesse caso. E Uhum. eu não levei para supervisão essa pergunta. Uhum. Eu levei depois. Doutora Carla, por favor, traz sua contribuição, que certamente também vai ser de grande importância e valor aqui. Boa noite, que responsabilidade, hein, doutora Boa Regina? noite, doutora Boa Carla. Que noite. bom ter você aqui com a gente. Ah, é muito bom estar aqui com os irmãos também. A pontuação que eu queria enfatizar aqui foi justamente aquilo que a doutora Cleonice falou em relação ao número de sessões. Acho que foi a doutora Regina que falou. Ei, Cristina, Cristina tá ali, ó, que saudade de você, viu? Você tá bem, né? O que que acontece? Você percebe essa paciente, o nível de rigidez dela. Ela foi criada num ambiente onde os afetos foram todos omitidos dela. Todas as pessoas que gerariam para ela um senso de importância e de valor eram as pessoas mais importantes que não deram a ela isso. Ela cresceu sem isso. Fora as outras experiências ruins que ela teve. E ela mesma criou uma casca para se defender, para mecanismo de defesa dela, né? E aí você percebe que ao falar a respeito, nessa 10ª sessão, dessa questão da religiosidade, da intimidade com Deus, ela se sentiu ultrajada. O nível de rigidez dela era tão alto que, mesmo Deus não sendo o carrasco, ela mesma seria. Por Uhum, quê? Porque admitir algo que ela pudesse estar falhando, né, seria algo que talvez revelasse aí a, as verdades que todo mundo sempre falou a respeito dela, né? Afinal de contas, ela foi humilhada, ela foi abandonada, ela teve praticamente todas as feridas emocionais aconteceram com ela. E uma coisa que ficou importante aí é que, ao ser contrariada, essa reação falou muito a respeito dela mesma. E ela entendeu sobre isso. E aí é importante que a gente, enquanto terapeuta, a gente entenda que nós não salvamos ninguém, nem resolvemos o problema de ninguém. Então, quando o paciente toma uma atitude por conta de diversas questões, e dentre elas essa questão da rigidez, as próprias ações dele vai mostrar por que muitos dos problemas que ele tem aconteceram. Porque, veja bem, ela estava num ambiente seguro, num ambiente onde ela estava sendo cuidada, e uma pergunta contrária ao que ela achava que era, a reação inicial foi de repulsa. Então, quantas outras coisas ela já repeliu? Quantas portas que ela não já fechou? Quantos caminhos que ela não trilhou, de pessoas que ela se afastou, simplesmente talvez, por ela não ter concordado com aquele pensamento, fala, ou alguma coisa que dentro do juízo moral dela estava errado. Então, ao ficar quieta e manter a mansidão, não buscar justificativa, não tentar corrigir, não tentar entender o que está acontecendo, ao ficar quieta, deu a ela a condição dela parar para pensar. Porque
o silêncio fala muito, né? Muitas vezes. E aí eu quero parabenizar a doutora Ludmila por esse comportamento, de ter Obrigada. conseguido ali ficar neutra, né? Entre, a gente não vai dizer que a gente fica neutra, mas manter a postura corporal, o tom de voz, o olhar acolhedor, para que a pessoa mesmo reflita sobre a atitude que ela tomou, que falou também muito alto. Então, era só sobre Excelente. isso que eu gostaria de falar. É só Excelente o contribuição, Senhor, doutora viu? Carla. Sim, muito bom, né? O ambiente, né? O holding que a gente estuda ali de Winnicott, né? O ambiente sustentando, o ambiente segurando a dor dela, né? Então ela pode mostrar, ela pode expressar-se que o ambiente está ali e sustenta. Isso é maravilhoso. Muito boa pontuação. O doutor Rogério também quer contribuir. Queremos ouvi-lo, doutor Rogério, por favor. E aí, pessoal, boa noite a todos. Um prazer estar mais nesse momento aqui de supervisão com todos vocês. Muita alegria. Eu queria trazer uma, um outro olhar sobre o que a doutora Ludmila está trazendo nessa 10ª sessão, quando a gente fala de experiência de conversão, imediatamente nós fazemos um link a respeito de identificação paternal, né, de paternidade divina, Deus Pai. E muito provavelmente, em face aí do que a própria doutora Carla disse ainda há pouco, como essa pessoa ela foi tão traumatizada, ela viveu ali praticamente todas as dores, né, todos os traumas emocionais na sua questão quando criança, né? Então, quando falamos e trazemos a pessoa de Deus falando da nossa experiência, né, da nossa vivência de conversão, onde a gente traz essa paternidade para frente, provavelmente esse deve ter sido, né, eu não quero aí traçar um diagnóstico, né, definir nada, mas muito provavelmente essa paciente ela se viu afrontada por conta dessa identificação, dessa correlação, né, de Deus, esse Deus Pai, e aí ela trouxe o pai dela para essa desse caldo todo, e ela lembrou, né, de seus traumas, de suas dificuldades, né, do abandono, rejeição, e provavelmente isso fez com que ela se irritasse de imediato, né? E aí parabéns, doutora Ludmila, pela condução, né, porque requer realmente um preparo, né, desse manejo ali quando a gente encontra uma oposição dessa tão rígida, tão forte, a gente tem que estar preparado para essa oposição. Essa é a minha É contribuição. verdade, Obrigado. é verdade. Excelente contribuição Tem, também. tem um Sim, ponto doutora muito Ludmila. importante que em uma dessas supervisões, o doutor Ulisses me instruiu a respeito de espíritos, né? Que poderiam estar ali impedindo que ela visse, ouvisse, trouxesse clareza a respeito, né? Da, de Deus, da vida espiritual, da luz e das trevas. E aí o doutor Ulisses, ele me instruiu a falar com ela a respeito disso, porque ela vinha de uma religião, vinha, não ela, mas os seus avós, e ela via a sua avó recebendo, né, entidades, e aquilo a assustava muito, ela tinha aí 7 anos de idade, mais ou menos, então imagino que esse contexto religioso gerava muito medo nela, né? E aí o doutor Ulisses pediu que eu falasse a respeito da luz e das trevas e a respeito de espíritos que ficavam ali, passavam de uma pessoa para outra da família e iam acompanhando, né? E eu levei esse para ela a respeito disso, ela compreendeu muito bem, também soube muita oração, porque era um assunto que talvez ela não fosse compreender, né? Mas ela compreendeu e fez aquilo que eu instruí, porque o doutor Ulisses me instruiu, primeiramente, que era ela entrar no seu quarto e orar a Deus
dizendo que ela rejeitava todos aqueles espíritos que acompanharam um dia a sua avó e que ali ela estava escolhendo a luz, viver para Deus, o espírito de luz, né? E não nas trevas. Eu acredito também que isso foi muito importante Muito bom. para o processo. Mais uma vez, né, a gente resgata aqui o provérbio de hoje. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Então, a doutora Ludmila inicia esse atendimento como acadêmica ainda. Essa paciente chega como paciente piloto, e a doutora Ludmila ali atenta à caminhada de quem já caminhou tanto mais, com toda a humildade, né? Também fala sobre isso no provérbio de hoje, que a humildade precede a honra, né? Assim, a sabedoria mora com gente humilde, cada caso é um caso, então maravilhoso mesmo. Essa abrangência que a EP traz do terceiro insight, da presença do Espírito de Deus. Então, ela não estava ali trabalhando somente a questão psíquica, mas todo um contexto e tendo essa sensibilidade de regar o atendimento com oração. Então, a doutora Ludmila falou anteriormente, né? Fiz bastante oração, pensei em perguntar antes, esperei o momento, então não foi algo repentino. E aí eu fico aqui me perguntando, queridos acadêmicos, vocês que estão aí nos seus pacientes piloto e prestes a iniciar os atendimentos, e se fosse com você? Você está ali fazendo um atendimento e de repente você traz uma pontuação e o paciente se levanta e olha para você com indignação. Como sustentar isso? Então, muito legal, né? Esse apontamento que a doutora Ludmila traz. Muito legal aqui as contribuições que vocês estão colocando. Agradeço muito aos terapeutas que estão aí respondendo também em tempo real, tendo essa interação. Maravilhoso. Mas aí vem uma outra técnica, doutora Ludmila, a técnica de Jonas, que você traz. Gostaria que você explicasse um pouquinho como é essa técnica, em que momento que isso fez sentido para você dentro da app e como você aplica a técnica de Jonas a esse caso. Então, a técnica de Jonas é uma técnica da EP, como você disse, né? E ela vai, primeiramente, levar o paciente a estudar o livro de Jonas, a conhecer a trajetória de Jonas, né? E aí, numa segunda parte da técnica, aí na primeira parte, né, vem as perguntas: quem era Jonas? Quem era Jonas para os outros? Então, vai trabalhar um pouco da identidade, né, de Jonas. Quem era Uhum. Jonas para Deus? Quais as vontades de Jonas? Qual a vontade de Deus para Jonas? E quais os medos de Jonas? Então, num primeiro momento, ela vai responder a essas questões. Num segundo momento, a gente pega esse nome de Jonas e a gente coloca o nome do paciente. Então, o paciente vai responder as mesmas perguntas, mas agora olhando para dentro de si mesmo, olhando para si. E aí, ela tem uma pergunta diferente, que é a última, que fala o seguinte: quem é você hoje e para onde está caminhando agora, né? Trazendo o paciente a uma reflexão a respeito de Certo. si. E essa Então, paciente, uhum. ela quer falar? Só que uma dúvida, os atendimentos foram todos no formato presencial, certo? A maioria, só agora no final que a gente veio a adotar o online. E essa técnica foi aplicada em consultório ou você passa como deverzinho de casa e ela responde e traz na outra sessão? Ela responde e traz na próxima sessão. Tá. E Vai aí ser você dessa forma. faz são quantas perguntas? 6 perguntas no primeiro e 10 perguntas mais ou menos na segunda parte. E como foi o desdobramento, então, dessa técnica? Ela disse que ela se identificou muito com Jonas. Jonas, ele queria. E o que.
olha o que ela entendeu. Jonas, ele queria o favor de Deus para ele, mas ele não queria o favor de Deus para aquele povo. Então ela admitiu isso e começou a ver em si a sua maldade também, Então, a né? gente pode pensar que ela teve algum insight através dessa técnica? E começou a ver a sua natureza humana, né? Às vezes a gente vive sem admitir a nossa natureza humana. Estar de frente com essa natureza humana não é fácil. E acredito que essa técnica fez ela voltar para si e observar. E aí ela disse que ela se identificou muito com Jonas nesse sentido. Eu quero o favor e a misericórdia de Deus, mas eu quero a justiça para o meu próximo, para aquele que me fez mal. E foi Então, isso que ela trouxe. ali ela começa já a ter um pouco mais de abrangência, reflexão, porque uma das queixas iniciais era se conhecer um pouco mais, entender por que certos sentimentos, por que certas emoções, por que certas atitudes. Então, a gente já pode pensar que esse insight também favorece no sentido de ir fragilizando essa queixa, né? Questionando Você essa queixa. percebe? Uhum. Você percebe como ela já está mais maleável? E como ela começa, isso depois da 10ª sessão. E aí ela começa a se abrir para a sua realidade interior. O autoconhecimento. Eu só queria para mim o bem, mas e o outro? Então, a Uhum. gente já pode ir pensando e fazendo esse link com as queixas iniciais, entendendo que no processo os insights vão acontecendo, né? Como a doutora Carla bem pontuou, a gente não está aqui para salvar, mas apontar, abrir mesmo novas reflexões, ponderações, não é assim, doutora Ludmila? Isso. Fazer perguntas, né? A arte de fazer Dá um perguntas, nozinho, né? Dá um nozinho na cabeça do paciente. a arte de fazer perguntas, fazer refletir, pensar de novo, repetir, não é? Isso aí. E aí, você traz outra técnica, a técnica do espelho. Foi bem Sim. sucedida, fez sentido para a paciente. Explica um pouquinho a Bom, técnica do espelho para quem está começando a caminhada agora. a técnica do espelho é uma técnica onde nós vamos deslocar, né, do nosso sistema nervoso central aquilo que foi estabelecido, né, durante muitos anos e pensamentos, padrões, crenças negativas. E aí nós vamos fazer o trabalho de deslocamento e vamos colocar a palavra de Deus ou aquilo que é bom no lugar destas coisas ruins, né? Desses pensamentos, padrões. E aí Uhum. nós começamos essa técnica. Só que a Como você paciente não. aplicou? Como é que foi? Ah, sim. Como é que você Você explica para ela isso? instruía ela ao se levantar todos os dias pela manhã e à noite, se possível, que ela ficasse deitada, fizesse assim que ela acordasse, né? Ela continuasse deitada, respirasse fundo, enchendo bastante o peito de ar e soltando aos poucos, bem devagar. Depois disso, que ela fizesse algumas flexões, pelo menos umas de 3 a 5 vezes. Quando ela se levantasse, que ela fosse ao banheiro ou algum lugar da casa que tivesse privacidade e um espelho. E ali ela desce pulinhos, como se estivesse pulando corda. Tudo isso para fazer o corpo dela oxigenar e ativar os seus neurônios, para ativar todo o seu corpo, né? Principalmente os neurônios auditivos, são os auditivos mesmo, né? São os nossos neurônios sensoriais, né? Que são os auditivos. E aí, na frente do espelho, ela iria previamente escrever o que ela queria. Eu quero
eu preciso, eu poderei, eu conseguirei. Mas aí na frente ela vai colocar o quê? Eu quero o quê? Eu preciso de quê? Eu poderei o quê? Eu conseguirei o quê? Pois sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então ela teria que ter isso escrito para que na hora que ela estivesse na frente do espelho, ela fizesse assim, para que ela pudesse ouvir melhor sua própria voz e olhando o seu rosto, o movimento do seu rosto, os seus olhos, ela pudesse repetir para ela o que eu quero. E aí ela dizia, né, o que eu quero. E como ela tinha necessidade de se ver e de se compreender como filha, né, de Deus, ela reuniu alguns versículos que falam da paternidade de Deus, né? Eu quero ser filha, me sentir como filha, e fez a sua escrita. Só Certo. que E essa fez. Uhum, técnica, sim. naquele momento, não fez sentido para ela. Ela não conseguiu levar a técnica adiante, então sempre tinha algo que atrapalhava. Não conseguia acordar ou esquecia, não levou a técnica adiante, né? E toda vez que a pessoa perde um dia da técnica, não faz, ela precisa voltar e contar do início. São 21 dias corridos, fazendo a mesma coisa, para que esses pensamentos, para que esses padrões sejam deslocados do sistema nervoso central. Só que ela não conseguiu levar adiante a técnica. Eu percebi que havia uma grande dificuldade e aí nós deixamos a técnica em stand-by. Então, naquele momento, a técnica do espelho Não não foi funcionou. levada à frente. Não Então, queridos, funcionou. vocês estão acompanhando aí paciente de 45 anos que chega com a queixa de depressão, necessidade de autoconhecimento e o que mais, doutora Ludmila? Falta de vigor Falta de vigor físico. físico, necessidade de conhecer alguns pensamentos, a origem de alguns pensamentos, alguns comportamentos também. Foi ensinada a ter medo de Deus. Ela escutou do próprio pai que Deus estava ocupado demais com os problemas dela, que eram pequenos, diante de tanta Insignificantes, coisa né? mais insignificantes, diante de tanta coisa que Deus teria para fazer. Então, ali desenvolve na estrutura da personalidade dessa paciente uma sensação de desproteção, de insignificância, de baixa autoeficácia, não é isso, doutora Ludmila? Desvalor, Um senso de né? desvalor. E aí, a doutora Ludmila inicia ali as técnicas da associação livre, permitido livre falar. Na 10ª sessão, a paciente traz que ela, de fato, assim, reconhece que, na verdade, no fundo, ela estava mesmo, era culpando Deus. E aí vão discorrendo as sessões. A doutora Ludmila está atualmente na 49ª sessão. Aplicou a técnica de Jonas também, a técnica do espelho, que não foi para frente, que não fez sentido naquele momento para a paciente. E aí veio a técnica da carta para a criança ferida, não é isso? Sim. Eu também Então, quero saber como é essa técnica, por que que você decidiu aplicá-la, com que finalidade. desse tempo para cá, quando a gente começou a fazer a técnica do espelho, foi um longo caminho até chegar aqui. Porque a técnica da carta para a criança foi agora, semana retrasada, deve ter aí uns 20 dias mais ou menos, ou mais. Um mês no máximo. E aí, numa supervisão em grupo também, mas de uma outra paciente, a Cleo me orientou a respeito da carta para a criança interior. Só que eu já tinha falado com essa paciente, que nós estamos analisando agora, a respeito dessa carta. Eu já tinha instruído ela, só que ela não conseguia colocar a carta em prática.
E aí eu comecei a perceber, e também pela supervisão, que ela precisava de alguém para pegar na mão e fazer com ela. Só que eu não perguntei assim de imediato: você quer que eu faça com você? Não, eu esperei um momento onde ela me deu a abertura, trouxe a necessidade de que alguém a amparasse, a ajudasse. Aí eu me coloquei à disposição e também orando bastante ao Senhor para que aquela técnica fizesse sentido, que tivesse valia para ela, né? Que abrisse seus olhos, que trouxesse insights, né? E Uhum, aí uhum. a Cleo me instruiu, me passou a técnica As da coordenadas da técnica, plástica. E, eu quero ouvir. na Mas antes de você verdade, falar, só dá uma seguradinha aí, que antes de uhum, você explicar o que que a doutora Cleonice te orientou, como aplicar essa técnica, eu gostaria de saber se tem alguém que tem alguma pergunta, quer abrir seu microfone, abrir sua câmera, participar, algum apontamento para a doutora Ludmila, algo que tenha te chamado a atenção, se lembrou de alguma coisa, teve algum insight aí? Gostaríamos de ouvir alguém, uma ou duas pessoas que queira participar. Está aberto aí. Por favor, doutor Rogério, pode falar. Eu lembro de uma aula até mesmo que a doutora Cléo ela deu, falando sobre a carta à criança interior. A condução, ela faz toda a diferença para a gente abstrair ali do paciente o que de verdade ele quer dizer, mas talvez ele não esteja conseguindo colocar para fora. É muito difícil nós escrevermos algo que nos traz dor, né? E a carta à criança interior é exatamente para a gente trazer luz àquele lugar escuro daquela criança ferida, machucada, magoada, que foi maltratada, esquecida, abandonada. Então, eu lembro que a doutora Cleo, ela tem um vídeo gravado, né, dessa aula, e ela fala até mesmo da música, o ambiente, criar um ambiente propício, né, a esse mergulho nas nossas emoções, né, dessa fase da nossa vida, para que essa técnica tenha de verdade a sua aplicação correta. Então, eu tenho feito, tem até uma paciente minha que está aqui online, e nós fizemos, né, com muito êxito a aplicação dessa técnica, e foi assim, é difícil, não é fácil, né? Nós fazemos a aplicação correta dessa técnica, é algo que mexe muito conosco, né? O terapeuta também, apesar de nós termos as nossas técnicas, né, de nos mantermos ali impassíveis, com o ouvido flutuante, né, percebendo tudo, mas é muito boa, né, o resultado de uma boa aplicação dessa técnica é muito boa, muito proveitosa para o set analítico do paciente. Era isso. Excelente, obrigada, doutor Rogério. obrigada, doutor Alguém Rogério. aí comentou, todos nós temos uma criança ferida. Teve uma outra pergunta também, que eu não consegui resgatar. Se alguém quiser abrir a câmera, perguntar, fazer alguma consideração, alguma contribuição também, por favor, pode ficar à vontade. Não? Então, podemos seguir aqui, né? Doutora Ludmila, doutor Rogério falou que Sim, mexe com a gente, né? De estar ali. eu E aí você pontuou que você explica para a paciente, mas percebe que ela estava precisando de uma ajudinha. sim, ela até dá a entender isso numa sessão que não tem muito tempo. E aí eu me propus a fazer essa técnica com ela presencialmente. E aí eu tinha pedido a ela para escrever como se ela estivesse tendo um encontro com a sua criança, né? Marcasse um tempo de qualidade com a música,
com um travesseirinho ou uma cobertinha, uma mantinha para ela se abraçar, e um lugar que ela pudesse também, se ela quisesse deitar e passar ali aquele tempo, né, necessário com sua menina. E a Cleo trouxe uma outra técnica, e aí eu levei essa técnica do basta. E aí, previamente, eu fiz um apanhado da história dela, incluí ali naqueles bastas, né? E fui falando para ela, ela foi seguindo ali, me ouvindo. Só que, para minha surpresa, no final, ela escreveu a carta de forma corrente, né, para a sua criança, na forma como eu havia orientado anteriormente, e não fez nada daquilo que eu tinha falado. E aí eu fiquei só pensando assim, ué, por que será que ela não fez do jeito que eu falei, né? Do jeito que eu orientei. Mas ali naquele momento eu não falei nada. Eu falei para ela ler a carta. Ela falou assim: "Mas eu não fiz assim em tópicos como você foi ditando". Aí eu falei assim: "Não tem problema, pode ler a sua carta". E aí ela leu a carta e no final algo que foi um ponto chave da técnica para ela é que eu queria que alguém tivesse falado de Deus como ele é para você, como ele é um Deus Pai que protege, que cuida. Era isso que estava faltando para a menina dela. Aí ela fala: eu queria que tivessem me apresentado esse Deus que não foi apresentado, esse Pai. E a partir Lindo dali, mesmo, Jânia. ela começou a compreender de verdade a paternidade de Deus. E teve um dia que ela agora olhando para os seus sofrimentos, e um dia ela me perguntou assim: você também olha para o seu passado, para as suas lutas, e você consegue ver que tudo isso te fez chegar até aqui? Eu falei: sim, eu olho, porque se eu não tivesse passado por onde eu passei, eu não poderia exercer aquilo que Deus tinha para mim. E ela começou a compreender isso, ao invés de se, se vitimizar agora com as suas dores, ela começa a compreender o seu propósito de vida. Olha só que coisa maravilhosa. E a doutora E eu Cleonice está fico toda colocando. Uhum. arrepiada. E, olha, parecia que a gente não ia chegar nunca a lugar nenhum, porque Que são maravilha. muitas sessões, Que né? maravilha. Às Gente, vezes a que gente coisa pensa linda. isso. E aí, nessa última sessão que nós tivemos, ela começou a falar do seu propósito de vida, que era algo assim que ela nem imaginava, que ela nunca compreendeu que seria esse propósito, que propósito é esse que Deus dá para nós, para cada um de nós. E aí ela começou a compreender o seu propósito de vida, que é, hoje, ela tem se aventurado, além de trabalhar, né, no escritório, ela também tem se aventurado na produção de kit berço, maternidade, aqueles que colocam ao redor do berço, né? Então quer dizer que ela gostou desse negócio de cuidar da criança. Olha bem, ela gosta de costurar. E ela começou a trabalhar com essa questão do kit berço. E aí ela trouxe para mim o seguinte: Lud, eu acho que eu comecei a compreender por que eu tenho esse desejo de fazer esse lugar aconchegante para o bebê, que é para dizer a ele o quanto ele é amado, o quanto Deus o ama e tal. E aí eu fui ouvindo, né, aquilo e
eu acho que o meu propósito é levar esse Deus Pai a essas crianças. Porque Queridos, a ela, Jânia ela colocou aqui, né? trabalhava, ela trabalhava no Ministério Infantil com crianças e ela tinha um prazer muito grande de trabalhar com essas crianças. Só que de forma sem compreensão do seu propósito. Só que hoje está ardendo no coração dela esse propósito de levar Deus Pai, protetor, abrigo, amigo, protetor, provedor a essas crianças ainda tão pequenas, Coisa para que maravilhosa. A elas Jânia colocou aqui, cresçam. vencer os abortos, né? Para quem não se lembra, né? Essa paciente não teve filhos, ela sofreu 3 abortos espontâneos. E ao decorrer de toda a caminhada dela, ela vai fazendo a ressignificação de si mesma, e aí ela vai caminhando no sentido do seu propósito. Que coisa maravilhosa, doutora Ludmila. Tá todo mundo encantado aqui, dizendo que Olha coisa que tremenda, né? e olha como Deus ele vai trabalhando. No dia antes dessa, nas semanas antes desta técnica, na mesma semana ou um dia antes, se eu não me engano, ela estava lendo Isaías e leu Isaías ali de 54 para lá. Maravilhoso, E Isaías. aí, em Isaías 54, um dia Deus falou muito ao meu coração em Isaías 54, é um texto lindo que fala da mulher estéril. Esse texto eu carrego para sempre na minha vida. Amém. E Aleluia. aí eu li com ela sem saber de nada dessas coisas aqui que a gente está falando, porque isso veio mais à frente. Eu li com ela no final o texto de Isaías 54, onde dizia assim: ó mulher estéril que nunca teve dores de parto. E ali fala que serás mãe de muitos filhos. Só que ela tinha ouvido a mesma palavra no dia anterior. Olha para Isso isso. é ou não é, né? O trabalhar do Espírito Santo de Coisa Deus. maravilhosa, doutora Ludmila. Eu vou, Então, perdão, pode concluir. Eu vou quando depois vai passar a chegando palavra assim no aqui para. final, né? É muito Depois eu empolgante, vou né? muito. É, esse caso renderia, assim, uau, muito mais. Mas você termina de falar, eu vou passar depois a palavra para o doutor Rogério e a Jânia, e aí a gente já vai encaminhando aqui para o final. Pode concluir o que você vinha dizendo, doutora Ludmila. Então é isso. Eu percebi que ela tem. Eu perguntei, na verdade, isso está ardendo hoje no seu coração como um propósito de vida? Ela falou que sim. Então, para quem não tinha um propósito, hoje as suas dores, porque eu penso que da nossa dor pode nascer um propósito, ela tem encontrado seu caminho, a sua direção, que é aquilo que Deus quer nos dar, né? Ele quer dar caminho, direção, propósito, identidade, Coisa tudo que a gente maravilhosa. precisa. Maravilha. Doutor Rogério, por favor. Eu É queria isso aí. saber, esse pai, ele é vivo, doutora Ludmila? Então, talvez, né, ainda haja aí um caminhar, né, em aproximar essa filha desse pai com amor, né, com o olhar de Sim, Deus, com o olhar até de compaixão, de misericórdia, né? sim, nós trabalhamos isso, ela falou a respeito, falou que não carrega peso nenhum em relação ao pai, e a mãe também. Teve um episódio com a mãe na adolescência, onde ela ficou muito decepcionada com a mãe, mas hoje, olhando para si mesma e compreendendo que ela não tem condições de estar nesse banco de juiz, nesse lugar de juiz, né? Ela consegue hoje compreender a falibilidade, né, do ser humano, as seus pecados, seus erros e olhar Muito com bom, compaixão, né, para o pai, para a mãe muito bom. Como e ter apontou uma boa o querido, convivência. querido Eliel, apontou aqui, isso é pneuma psicanálise, minha gente. Coisa maravilhosa. Irmã Jânia, por favor.
Eu só queria deixar minha contribuição de que leveza, né? Depois daquele confronto tão necessário, tão necessário, né? O terceiro insight atuando ali, que leveza, né? Doutora Ludmila, um beijo aí, um Obrigada. abraço, porque foi assim, trouxe muita leveza aqui. Aí eu queria deixar essa contribuição e um abraço aí, bem forte para Amém. você. Para você Muito bom. também. Acho que Obrigada. hoje, eu Mas, acho que essa queridos, palavra olha é boa, só. hein? Que leveza. A Sim, gente fala a gente fala desse embate, né, que houve, mas assim, é algo difícil porque você não sabe o que vai dar. Você pode ali perder a paciente também, né? Então, é assim, é correr riscos. Bem, Mas muito você bom, foi Sara. pelo terceiro insight, e o terceiro insight não falha. é... Amém, Que glória a benção. Deus. Atenção, Queridos, sabe? muito Oi, não bom. ouvi. O que me chamou a atenção de todo esse caso foi a leveza e o ouvir o terceiro insight. Sim, Isso para mim foi tremendo. amém. Sim, ação do Espírito Santo nesse ambiente, Márcia Corsina colocando um abraço, querida Márcia. Olha, vamos então caminhando aqui para o encerramento desse encontro precioso. Eu acredito que, assim como eu, muita gente vai refletir um pouco mais sobre o modo como o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, que é o Consolador, que é o Conselheiro, ele tem tudo, né? Não é assim que a gente aprende lá em Colossenses 2:3. No Senhor estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria, e Ele tem para dar. Que maravilhoso a gente poder partilhar, a gente escutar a maneira como o Senhor foi te conduzindo, te orientando. Mais uma vez, a gente destaca para a importância das supervisões, para a escuta de quem já caminhou um pouco mais, que pode trazer essa contribuição. Doutora Ludmila, muito bom. Vou deixar você fazer aí suas considerações finais, se tiver alguma coisa a mais para acrescentar, para que a gente possa orar e se despedir aqui desse encontro precioso dessa noite. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de Onde trazer. eu Eu que Oi? agradeço a oportunidade de trazer esse caso e é com muita alegria, né, que a gente vê o processo. A gente vê Deus conduzir, com muita alegria a gente vê os milagres, porque a gente está ali e a gente pensa assim, eu não fiz nada, eu só estava ali fazendo algumas perguntas. E Que aí Deus vai maravilha. fazendo e o quanto é, porque eu penso que nós somos mães de gerações. Quantas gerações serão transformadas a partir da vida de alguém que consegue entender o seu propósito em Cristo, né? Queridos, É nós isso. iniciamos aqui ouvindo da doutora Ludmila que ela estava na dúvida se ela ia partir para essa caminhada da terapia. Ela veio da administração. E aí, a partir de um conselho com seu esposo, ela foi se aconselhar. Eu não sei o que que eu faço, talvez uma transição de carreira aqui. O esposo conversa com o pastor Walter. O pastor Walter liga para o irmão Elton. O irmão Elton faz uma pergunta pontual à doutora Ludmila: o que que você quer com esse curso? E a partir dessa resposta, olha aonde nós chegamos. Que Eu, coisa maravilhosa. eu só Que vou, bênção. Maravilhoso é o eu só Senhor. vou Doutora dizer, Ludmila, doutora, perdão. eu só vou dizer uma coisinha que eu não transicionei da administração. Eu transicionei da mulher do lar para, Uhum. porque eu acho É porque muito você deu importante uma dizer, parada, né? É verdade, você volta para o lar eu e parei faz essa. Uhum. 10 anos, porque às vezes
A gente acha que o trabalho do lar é insignificante, Maravilha. sem valor, mas e que dali a gente não tem possibilidade, depois dos nossos filhos já estarem numa certa idade, da gente recomeçar. Mas não, ninguém é descartável para o Senhor. Que Então, maravilha, que inspiração, doutora Ludmila. Ó, vou falar até em Libras aqui, maravilhoso, é assim, ó, maravilhoso, que Maravilhoso. né, doutora Cleonice? porque eu sei Maravilhoso. do Meus sentimento de amados, muitas mulheres que estão no lar, que muitas vezes se sentem assim, né? Eu passei por esse processo, mas graças a Deus, eu passei, aprendi, venci esse passo e estou aí adiante, aonde glória a Deus me Deus. levar. Doutora Amém. Ludmila, teve uma pergunta aqui que ficou sem resposta sobre o sonho que essa paciente trouxe no início das sessões e agora ela ficou curiosa, ela quer saber como é que foi a condução dessa parte do sonho, se puder falar em breves palavras. Vou ser muito sincera que eu não fiquei analisando o sonho dela. Ela trouxe o sonho e para mim o sonho dela mostrou a religiosidade dela, Qual porque foi o Hum, o sonho? medo, Rapidamente, qual foi o sonho? ela sonhou, ela estava fora da igreja fazendo o que bem entendia, né, da sua vida, algo que ela não tinha costume. E aí ela teve um sonho onde ela observou aquela passagem onde Deus diz àqueles que são benditos de meu Pai, né? Entrem e vocês, não vos conheço, aparta-te de mim. E ela se atentou àquilo ali e, por medo, voltou para a igreja. Ok. ok, Então, eu penso que mostra o medo dela, a religiosidade. certo. E aí eu quero agradecer a presença de todos e lembrar que o que me chamou a atenção nesse caso, nessa condição toda, é que cada paciente tem seu tempo, não é, doutora Regina? Não é, doutora Ludmila? Então, nós temos, de fato, né, a sensibilidade do lado de cada tela ou do lado de cada mesa, do lado de cada divã, e nós vamos levando a condição de acordo com o que o Senhor vai nos orientando. E aí, esse paciente tem o tempo dele, e nós precisamos respeitar, e que foi que gloriosamente a doutora Ludmila fez, respeitou o tempo da paciente, com respeito à técnica do espelho, viu que não era aquele momento. Ela não insistiu ali, deixou, ok, vamos para uma próxima etapa. Tem alguma terapeuta iniciante aqui que disse que estava na técnica do espelho e os pacientes não estavam indo para frente. Então, cada um tem seu tempo e tem sua vez para fazer. A gente precisa respeitar o tempo do paciente. E, por último, o que eu quero dizer para vocês, que também me chama a atenção, a supervisão, como a doutora Regina bem elaborou aqui, eu trago de novo essa necessidade de nós pensarmos. Por quê? Especialmente vocês que estão com paciente piloto, meus amados, nós não resolvemos problemas, só estou repetindo o que as meninas já falaram. Nós não resolvemos o problema, nós não somos os salvadores dos pacientes, nós somos canais. E enquanto canais, nós vamos dar oportunidade, ferramentas, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, nós vamos usar. É para nós usarmos aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, especialmente dentro da palavra, né? Que no tempo a semente ela cresce, não é em vão. No Amém. tempo Amém. ela cresce. É E isso eu, aí. afã de resolver o problema do paciente, pode pensar: nossa, já estou com 9 sessões. Você que está com paciente piloto. Uma frase que eu costumo trazer é: nós não precisamos nos preocupar em liberar o paciente, porque o paciente, quando ele estiver bem, ele automaticamente se libera. Então, fique tranquilo e seja útil nas mãos do Senhor. O Senhor já o abençoou. Você está aqui nesse curso para aprender, para honra e glória do Senhor, por meio da palavra. Então,
você já tem a faca e o queijo na mão, é só cortar e desfrutar. É isso aí, que maravilha. Queridos, muito bom, assim, todos os comentários, doutora Ludmila, aqui, sabe, Cleo pode mandar os elogiando comentários mesmo, depois? destacando. Depois você vai ter essa oportunidade, sim, de ver. Mas todos os queridos aqui nas participações dizendo que você foi uma bênção, o quanto você pôde contribuir aqui também com a formação de Amém. todos. Doutor Ulisses, gostaria de apontar alguma questão? É sempre bom ouvi-lo, vê-lo. Não conseguimos ouvi-lo ainda. É o fone, doutor Ulisses. E agora? Sim. Agora sim. Uai, esse tempo todo eu estava com o telefone, ainda bem que eu estava o microfone desligado. Eu estou muito feliz de ver um grupo de terapeutas tão unidos, um ajudando o outro. Olha, eu me empolgo com isso. É um sonho de muitos anos se concretizando. Amém. Vamos juntos, todos nós. E Jesus, Amém. a Ele, glória, agora para a eternidade. Amém. Aleluia. Eu Amém. abençoo Amém. vocês. Em Amém, nome de queridos. Jesus. Amém. Recebemos essa Recebe a palavra de minha bênção. bênção. Aleluia. Queridos, vamos orar para a gente finalizar esse encontro precioso aqui. Gostaria de convidar ao doutor Rogério para fazer essa oração. Alguém escreveu aqui, sou fã do doutor Ulisses. Eu também já estou nessa fila. Por favor, doutor Rogério. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Pai, te agradecemos por esse tempo tão precioso, Pai, de comunhão, de unidade, de aprendizado, Senhor. Ó Deus, quanta riqueza de conhecimento, Pai, quanta riqueza, Pai, aprendida nessa noite, onde todos, Pai, no mesmo propósito, Pai, de nos ajudarmos, de sermos canais, Pai, na vida dos nossos pacientes. Ó Deus, em especial, Pai, eu louvo a Deus pela vida, Pai, do doutor Ulisses, Pai, que tem realizado, Pai, esse seu sonho, Pai, de formar, Pai, uma geração de terapeutas, Pai, que vão transformar a realidade de muitos. Também, Amém. Pai, pela liderança desse trabalho, dessa supervisão. Ó Deus, a doutora Ludmila, que tão bem, Pai, expôs o seu caso aqui nessa noite para nós, Pai, que aprendemos tanto. Deus, foi uma noite de grande aprendizado, ó Deus, onde todos nós, Pai, podemos reavaliar nossas práticas, as nossas condutas, Pai. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue, Pai, usando os teus filhos, tuas filhas, para a glória do teu nome, Pai. Nós pedimos que a Amém. tua bênção seja conosco, que o Senhor nos Amém. dê, Pai, um fim de noite abençoado na tua presença e que Amém. mais e mais pessoas cheguem, Pai, para compor esse exército de Assim terapeutas do seja. tempo do fim, Pai. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Nós oramos, te Amém. louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, que participaram. Vamos juntos. Tem gente falando, estou doido para pegar meu paciente piloto. É isso aí. Quem já está atendendo, vai escrevendo, que em breve, quem sabe, vai ser você aqui trazendo o resultado, né? Trazendo consigo os seus molhos, depois É, de ter caminhado, né, doutora Ludmila? Quem sabe você vai ser o próximo a trazer seu caso aqui para a gente Verdade. também poder partilhar. Obrigada, doutora Ludmila, parabéns pela condução. Até a próxima. Doutora Amém. Cleonice, a Glória a todos os Deus. obrigada. queridos, um beijo e até a próxima.